Bom dia, crianças! Tudo bom com vocês? Estão prontos para mais uma escola bíblica dominical em casa? Espero que sim. Vamos lá, a nossa lição de hoje se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao 43. E a nossa história de hoje se passa em Cafarnaum. As pessoas que moravam ali receberam a notícia de que Jesus estaria indo para lá. Ele estava num barco vindo com seus discípulos ali no Mar da Galileia, atravessando aquele lago, e logo eles chegariam do outro lado. E a multidão então correu toda para lá porque eles queriam ouvir de Jesus, queriam saber mais notícias. E sabe, no meio desse povo todo que estava ali, dessa multidão, haviam duas pessoas. Um homem muito importante e uma mulher que quase ninguém notaria. E eles estavam lá também porque, sabe, os dois tinham uma coisa em comum. Os dois estavam sem esperança e estavam tão desesperados que a sua única esperança era Jesus. E aquela multidão então chegou e começou a se aproximar de Jesus, e um deles era Jairo, um líder religioso. E ele vinha muito aflito porque a sua filha, que tinha 12 anos, estava muito doente e estava prestes a morrer. E ele chegou então a Jesus, mesmo ele sendo um homem orgulhoso, mesmo ele sendo um dos líderes ali da sinagoga, que não cria que Jesus era o próprio Deus, o Filho de Deus. Ele foi correndo e ele se ajoelhou então perante ele e pediu e contou que a filha dele estava doente, que precisava que Jesus o acompanhasse até a sua casa. E ele disse: Jesus, se você for até minha casa e se eu colocar a sua mão sobre ela, ela pode ser curada e ela pode viver. O senhor vem comigo. E Jesus, então, olhando aquele homem, a Bíblia fala que ele realmente resolveu segui-lo e ir até a casa de Jairo. E eles no caminho, então, indo em direção à sua casa, a multidão, então, continuava seguindo, continuava acompanhando, querendo saber o que ia acontecer, querendo ouvir as palavras de Jesus. E logo ali, aquela mulher que quase ninguém notava, ela tinha uma doença já havia 12 anos também. E ela foi acompanhando e na sua mente ela pensou: se pelo menos eu puder encostar nas vestes de Jesus, eu sei que eu posso ser curada. E ela foi encaminhando e ela conseguiu chegar então atrás de Jesus, e a Bíblia fala que ela tocou nas vestes, tocou no tecido, e logo ela sentiu que ela estava curada. E imagina a alegria que aquela mulher sentiu quando isso aconteceu. Mas aí aconteceu uma coisa. Naquele momento, Jesus parou. Jairo estava à frente para que ele pudesse segui-lo até em casa, e Jesus para e a multidão fica olhando para saber o que tinha acontecido. E Jairo olha para trás e Jesus começa a olhar e procurar pela multidão, e ele diz: quem me tocou? E os discípulos que estavam todos ali falaram: mestre, como assim quem tocou? São tantas pessoas, todo mundo te apertando, todo mundo junto, como é que a gente vai saber quem tocou? E Jesus olha. Vocês acham que Jesus não sabia quem tinha tocado? É claro que ele sabia. Ele é o Deus Todo-Poderoso, ele sabe de todas as coisas. Mas ele estava dando uma oportunidade para que aquela mulher pudesse falar e dar o seu testemunho. E aquela mulher, então, ao mesmo tempo, ela fica apreensiva, ela fica com medo, mas logo ela vai até Jesus e ela se ajoelha ali perante ele, e ela conta o que tinha acontecido. E ela fala que ela estava doente, que ela já tinha todo o seu dinheiro, ela era uma mulher que tinha posses, mas ela já tinha gastado todo o seu dinheiro com remédios, com médicos, ninguém descobriu o que ela tinha, ninguém a podia curar, e ela tinha certeza que se ela encontrasse com Jesus e apenas tocasse na sua veste, ela poderia ser curada. E aí Jesus então: filha, a tua fé te salvou, você pode ir embora e você está livre do seu mal, você está livre, você está curada. E aquilo foi um testemunho para aquelas pessoas. E ao mesmo tempo que ele estava ali conversando com a mulher, e Jairo preocupado porque queria chegar logo em casa, porque sabia que a sua filha estava morrendo, quando ele vai para frente, ele olha para frente, alguns dos seus servos chegam até ele, e quando ele vê aqueles servos, o coração dele dispara e ele começa a ficar aflito, suando, e eles dizem então: Jairo, por que você ainda está incomodando o mestre? A sua filha morreu. E ele fica desesperado, ele fica muito triste. E aí
Jesus ouve também o que eles tinham falado e ele se aproxima de Jairo e ele fala: não temas, creia somente. E vamos até lá. E ele pediu para que então a multidão não acompanhasse. Nessa hora ele só queria ir com Jairo, com Pedro, com Tiago e com João. E eles foram então até a casa de Jairo. E quando ele chegou lá, e tinha uma multidão ali na frente, as pessoas estavam, os conhecidos já estavam chorando, estavam pranteando, estavam tocando aquelas músicas tristes, como era costume naquela época. E ele olha então para tudo aquilo e falou: olha, por que vocês estão chorando? Ela apenas dorme. E aquelas pessoas que estavam do lado começaram a rir de Jesus. Como assim? Como assim só dorme? Ele não sabe o que está acontecendo. A filha morreu. E ele então entra na casa, e ele sobe então com os pais, e ele sobe com Pedro, Tiago e João, e ele então se aproxima da menina que estava ali deitada. A Bíblia fala que então ele toca na sua mão, e ele diz: Talita cumi. E essa expressão é em aramaico, que é a língua que eles falavam, e significava: menina, levanta-te. Talita não era o nome dela, ok? Era a expressão que era dita em aramaico. Talita cumi. Menina, levante-se. E os pais que estavam ali e os discípulos que estavam ao redor, todos esperando, e a menina então abre os olhos, e ela se levanta, e ela anda, e ela abraça os pais, e há então uma alegria naquela casa, porque aquela menina que estava morta voltou a viver. Vocês imaginem como seria isso? A alegria daquela família, a alegria daqueles pais. O versículo de hoje nos fala, em Atos capítulo 10, versículo 43, todo o que nele crê recebe remissão de pecados. Todo aquele, cada um de nós, que nele crê, crê em quem? Crê em Jesus. Recebe a remissão dos pecados. O que é remissão? Remissão é o perdão completo dos seus pecados. Nessas duas histórias que nós vimos, tanto com Jairo, como com a mulher que estava doente, os dois demonstraram crer em Jesus. E além deles terem tido a cura, ela, a mulher, a cura da sua doença, a filha de Jairo que ressuscitou, o mais importante, eles receberam o perdão do Senhor dos seus pecados. Esta é a mais maravilhosa cura que nós podemos ter. O Senhor Jesus se preocupa conosco, com a nossa saúde? Claro que sim, mas Ele está muito mais preocupado com a nossa fé, com a nossa salvação. A Bíblia nos fala que Jesus veio a esta terra, nasceu entre nós, viveu entre nós, estava sempre falando a respeito de Deus, das boas novas de salvação. Ele morre ali porque era para que cada um de nós estivéssemos lá. A consequência do pecado, o salário do pecado era a morte. Era para que cada um de nós estivesse ali. Mas o Senhor nos amou tanto, tanto, que Ele mandou seu Filho Jesus para morrer naquela cruz no nosso lugar. E aquela mulher e Jairo tiveram fé, eles creram no Senhor Jesus. E por isso as suas vidas foram salvas do pecado. E eles então tiveram a salvação e eles tiveram a certeza da vida eterna. Hoje eles estão lá com o Senhor. A mulher foi curada? Foi. Mas o tempo que passou, ela morreu. A filha de Jairo ressuscitou? Sim, ressuscitou. Mas com o tempo que foi passando, ela também morreu. E a certeza que nós precisamos ter enquanto nós vivemos aqui é onde nós vamos passar a nossa eternidade. Quando nós recebemos o Senhor Jesus, a Bíblia nos garante, a palavra do Senhor nos garante que nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, Atos 10, 43. Todo aquele que nele crê, recebe a remissão dos pecados. Que você possa parar hoje e pensar: eu realmente recebi o Senhor Jesus no meu coração? Eu tenho os meus pecados perdoados? Eu tenho a certeza de que eu vou estar com o Senhor para sempre? Eu vou orar por você nessa hora. Vamos abaixar nossa cabeça? Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua palavra, porque ela nos ensina, Senhor, a respeito das boas novas, a respeito da salvação que temos em Cristo Jesus. Que cada criança que ouviu, que cada irmão que ouviu essa história de hoje, possa parar e pensar: eu realmente recebi o Senhor Jesus no meu coração,
Eu confessei que sou pecador e que preciso ter os meus pecados perdoados, que o Senhor precisa habitar na minha vida, eu preciso me tornar o seu filho para ter a vida eterna. Que hoje seja um dia de salvação, que aqueles que estão ouvindo possam refletir e tomar essa decisão ao lado do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por esse dia, obrigado pela Tua palavra, que é sempre viva, Senhor. É o que eu te oro e te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Até domingo que vem. Deus abençoe.